Muito boa noite. Boa noite. Obrigada por se juntar a nós aqui na CNN Breaking News. Obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Ontem os portugueses ouviram-no dizer que exigia estar num governo da Aliança Democrática. Hoje mantém essa exigência? O que eu disse ontem foi que tínhamos que ter um acordo de governo. E esse acordo de governo para nós é decisivo, porque não faz sentido um partido que tem mais de 1 milhão de votos e, portanto, tem um alto nível de representatividade, ficar excluída dessa solução. Aliás, este ponto é importante por isto que vou dizer. A campanha foi muito clara, apesar do tabu que Luís Montenegro tentou manter, ficou claro duas coisas, que o Chega estava disponível, e eu disse ao longo da campanha toda, para uma convergência que afastasse o Partido Socialista. Segundo, que valeria a pena votar no Chega para um acordo de governo. Luís Montenegro também foi claro, disse que não. Os portugueses votaram, não deram maioria a ninguém e deram uma maioria aos dois. No fundo, Chega e PSD têm largamente maioria absoluta no Parlamento. Embora quem tenha sido vencedor tenha sido a Aliança Democrática. Evidente, mas não nego isso. Mas deixe-me ver... mas não deram maioria absoluta. Não deram isso é importante que fique Mas há repetido, governos, há na história da democracia governos que governaram e exerceram o seu poder executivo mesmo com a minoria. Mas seria possível, deixa-me só dizer isto, seria possível, faz sentido o que está a dizer, mas seria possível se o PS estivesse disponível para isso. Ora, numa situação em que o líder do Partido Socialista, tomando por boa a sua palavra, disse não contem com o PS para viabilizar o orçamento, só há uma maioria possível no Parlamento. É entre o PSD e o Chega. Portanto, ou há acordo ou não há. É uma questão simples que é preciso que o PSD responda. O que é que o André Ventura entende por esse acordo com a Aliança Democrática? É haver uma convergência de decisões quanto à composição do governo, ao que será esse governo, às medidas principais desse governo e aos objetivos que queremos alcançar. E em relação à composição do governo, o André Ventura exige estar nesse governo? Eu pessoalmente não. Pessoalmente. Não exijo. Alguém do Chega para si tem de estar presente num governo com esse acordo com a Aliança Democrática? Eu acho que o que faz sentido numa composição do governo é serem os dois partidos a decidirem quem compõe o governo. Por isso é que é um acordo de governo. Ora, sim, mas o senhor exige que, não sendo o André Ventura a estar nesse futuro governo... governo... acordo sobre essa composição. Ou seja, que se chega a acordo entre os dois partidos sobre quem deve ser o ministro... Mas tem ou não de ser com alguém do Chega, do seu partido? Tem que haver um acordo sobre esses nomes. Esse é para nós... O nosso ponto nunca foi lugares. É haver um acordo sobre quem é o ministro das Finanças. Podem ser apenas, por exemplo, nomes do PSD, da Aliança Democrática, do CDS, eventualmente a Iniciativa Liberal, se fizer parte desse acordo. O CDS tem 2 deputados. A Iniciativa Liberal tem 5% ou 4% dos votos. Tem 8 deputados. Mas tem 5% dos votos ou 4%. O Chega teve quase 20% dos votos. Tem mais de 1 milhão de votantes. Quer dizer, nós, é como eu disse há pouco na TVI, nós estamos disponíveis para convergir. Não estamos disponíveis para ser humilhados, para ser espezinhados. Seria uma humilhação, por exemplo, André Ventura, que esse novo governo em que o Chega pudesse viabilizar tivesse na sua composição pessoas ligadas ao CDS? Não, nenhuma. Nós respeitamos muito o CDS, como respeitamos a Iniciativa Liberal. Agora, temos que ver o peso relativo de cada partido. Então isso quer dizer que se o CDS estiver presente ou a Iniciativa Liberal estiver presente, então o Chega também terá de estar presente nesse governo? Isto. Não faz sentido nós saltarmos do primeiro para o quarto, ou para o quinto, ou para o sétimo, não é? A seguir ao primeiro vem o segundo. Geralmente é assim. Então, se faz. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Chega não aceitará nenhuma solução que não respeite a diferença relativa e a distribuição relativa de votos. Mas não é o Chega, é a democracia. Por isso é que no Parlamento teremos 48 ou 50 deputados e os outros terão 2. Quer dizer, agora explique lá aos eleitores que saíram de casa para votar a dizer assim, vocês votaram massivamente no Chega, mas quem vai coordenar o governo é um partido que teve menos de 900 mil votos. Quer dizer, não faz sentido. Portanto, o que nós dizemos é, tem que haver um acordo para que haja estabilidade. Mas e essa é a questão. Clarifica esta pergunta. Se o CDS tiver alguém no governo, o Chega também terá de ter. Mas não tem nada a ver com o CDS. O Chega... Já percebemos, mas tem de ter ou não? Mas não tem que ver com o CDS, desculpa. Tem que Eu ver sei, com... é pela representação do seu partido. Não, tem que ver com um acordo sobre os nomes que compõem esse governo. Não tem que ver com o Chega. Olha, eu até já abri uma hipótese de serem independentes. Muitas vezes temos bons independentes na saúde, na educação, na justiça. Tem algum nome para sugerir, André Ventura? Não creio que seja o momento, mas haverá esse momento. Nós até estamos abertos a isso para que as pessoas vejam que não são lugares que motivam o Chega. Agora, também repare, nós não podemos aceitar ministros que representam o passado e não o futuro, como eu tenho dito. Eu quero um governo para o futuro, para os jovens, para aqueles que querem um país diferente. Não é quem governou há 40 anos ou há 30. Não tem nenhum nome em mente que possa sugerir? Olha, para ver que os lugares são a última coisa que nos importa, não tenho nenhum nome em mente. Só tenho uma coisa em mente, é dar um governo estável a Portugal para os próximos 4 anos.
E se Luís Montenegro, como tem dito, não aceitar qualquer elemento do Chega ou qualquer exigência do Chega em relação à composição do governo? Será uma decisão de Luís Montenegro. Ele, neste momento, Luís Montenegro... Montenegro... O que é que o Chega fará? Estará fora da solução e tomará as suas decisões. Repare. Qual será a decisão do Chega nessa altura? Não nos estão a pedir, porque temos um orçamento que não foi discutido connosco, não. Quer dizer, nunca se pediu isto a ninguém em democracia. Vamos lá ver. Uma coisa era nós termos dito assim, nós não queremos. Não estamos disponíveis para negociar. Estamos fora. Não queremos nada a ver com isso. Era aceitável. Era uma posição legítima. Agora, o Chega, contrariamente até ao que muitos dos seus eleitores querem, diz assim, nós temos que ter responsabilidade no país. O país precisa de uma solução. Temos um orçamento retificativo que vai ter que ser apresentado já, provavelmente. Estamos a executar o PRR. Temos que ter aqui uma maioria estável que mude a vida das pessoas. E o outro partido diz assim, mas nós não queremos saber. Não queremos falar convosco. Não queremos saber de vocês. Então repare, deixa-me só dizer isto. Se eles dizem que não querem saber de nós, nem falar connosco, vão-nos pedir os votos na altura do voto. Então Luís Montenegro, o que eu lhe apelo é, façam um acordo com o PS. Porque o país precisa de estabilidade. E como é que o senhor espera negociar com um homem, com Luís Montenegro, alguém que tanto criticou durante a sua campanha eleitoral? Bom, se fôssemos por aí, Paulo Portas nunca tinha feito um acordo com Durão Barroso. Ou com Pedro Passos Coelho, tais foram as críticas que lhe foram feitas. Já esqueceu as críticas que teceu a Luís Montenegro? Eu não vejo os acordos de governo com a necessidade de partidos serem muleta dos outros. Isso foram outros durante outros tempos da democracia. O Chega nunca será muleta de nenhum partido. E, portanto, quando o Chega tiver que criticar alguém, criticará. E isso não lhe leva a que não possa haver um acordo de governo. Repare, eu não estou aqui para agradar a Luís Montenegro, nem para agradar ao PSD, nem ao PS. Eu estou aqui para dizer aos portugueses que esta é uma alternativa. E os portugueses votaram. O que um primeiro-ministro tem que fazer é olhar para como os portugueses votam. Não é o que ele gosta. Eu admito... E há também o primeiro-ministro, mas há também outra figura importante. Deixa-me só dizer isto. Eu admito que o Luís Montenegro não gosta de mim. Eu admito que o Luís Montenegro não gosta de mim. Eu admito que o PSD até possa não gostar de mim. Gosta de Luís Montenegro? Não tenho nada contra ele. Agora... Mas disse mal dele. E continuarei a dizer sempre que ele errar. Agora, não é de mim que ele tem que gostar. Os eleitores do Chega saíram de casa, os portugueses saíram de casa e votaram. É isto que ele tem que ouvir, mais nada. André Ventura, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, disse no dia de reflexão, não disse, mas numa notícia saída no Expresso, revelou que Marcelo Rebelo de Sousa iria fazer tudo para evitar o Chega no poder. O que é que Marcelo Rebelo de Sousa já lhe disse a si? Confirmou essa oposição que tem Marcelo Rebelo de Sousa em relação a André Ventura? Disse-me o contrário. Disse o quê? Disse-me o contrário da notícia do Expresso. Aliás, eu disse isto à saída do Palácio do Belém. Foi a única vez que falei de uma conversa com o Presidente, porque já tive muitas e acho que não as devo revelar. Agora, essa foi pública e eu também disse qual era o assunto publicamente e Marcelo foi muito claro, que não se oporia a nenhuma presença do Chega no governo, nem a qualquer tipo de convergência. E estava a dizer-lhe a verdade? Acreditou nessas declarações? Se eu não acreditar no meu Presidente da República, porque ele também é meu, eu candidatei-me contra ele, mas ele venceu, legitimamente e democraticamente. Por isso, porque é que eu não gostei dessa notícia? Não é da notícia em si, aquilo é ou mau jornalismo, é uma hipótese também, ou então é Marcelo Rebelo de Sousa a tentar à última hora influenciar o resultado de umas eleições. E isso numa democracia parlamentar como a nossa não é aceitável. E talvez por isso também os portugueses lhe tenham dado a mensagem. E por isso eu disse na noite final que o Presidente, se não perceber a mensagem de mais de 1.100.000 portugueses depois daquela capa do Expresso, então ele não está a perceber bem como é que a democracia portuguesa funciona. Eu não me senti bem com aquela mensagem, honestamente. Eu acho que nenhum líder gosta de ver o Presidente da República, que sempre disse que seria um árbitro. Aliás, na vossa peça, Marcelo Rebelo de Sousa diz, eu agora vou ficar recatado no Palácio de Belém, não é o meu tempo, é o tempo dos partidos. Mas 2 dias, 48 horas, antes de uma eleição, mete cá fora, que tudo fará para que o Chega não esteja no governo. Sentiu essa notícia como uma chantagem? Não, senti sobretudo como uma traição. Não a mim, que eu isso já estou habituado. É uma traição aos portugueses. E queria também olhar consigo para declarações que o André Ventura teceu ainda ontem à noite. Se são ou não uma chantagem quando o André Ventura diz que não sabe quando vai ganhar as eleições, serão as próximas, mesmo que elas aconteçam em 6 meses. É ou não uma chantagem direta à Aliança Democrática? Se fosse uma chantagem, eu não estaria aqui a dizer que quero um governo de convergência. Diria só, nós não vamos viabilizar nenhum governo e vamos mandá-lo abaixo, porque temos esse poder agora. Portanto, se eu quisesse chantagear, que não é a minha forma de fazer política, eu estou aqui para dar estabilidade. Agora, o que disse foi, num cenário de instabilidade, foram os próprios comentadores que disseram, podemos ter eleições 6 meses, 1 ano, 2 meses. E a trajetória de crescimento do Chega tem mostrado que a cada eleição que passa, aumenta significativamente. E agora já está muito perto dos outros 2 partidos, a uma percentagem pequena. Portanto, o expectável, se tudo correr como normal, seria o Chega nas próximas estar a disputar o primeiro lugar. Foi isso que eu disse. Se eu quisesse fazer chantagem, eu diria assim,
o que era mais fácil até para o Chega era dizer, nós não queremos saber de nada disto, nem PS nem PSD. Isto é tudo a mesma cambada, é tudo a mesma gente, nós estamos fora disto. Repare, contra muitos dos meus eleitores e eleitores do Chega, eu estou a dizer ao país, estamos disponíveis a ceder para dar estabilidade a Portugal. E quais são as cedências que está disposto a fazer? Ainda há bocado dei um exemplo. Perguntaram-me, o PSD nunca aceitará a prisão perpétua. Já disse da prisão perpétua. Dei-lhe um exemplo, prisão perpétua. O referendo do aborto foi algo que foi lançado Isto não durante foi a campanha. lançado por nós, não foi lançado por nós. E como Bem sabe, sei que não é foi a minha lançado, posição também. mas há pessoas dentro do Certo. Chega que o defendem e haverá bastantes entre os novos deputados agora eleitos. Certo. O André Ventura tem, neste momento, condições para garantir que não haverá um novo referendo ao aborto, nem votará nesse sentido? Eu sou presidente do Chega ainda. E, portanto, tenho condições para garantir que nós defendemos uma cultura de vida, queremos evitar que as mulheres abortem, porque esse é o sentido verdadeiro de uma política de vida, proteger a família e a natalidade, mas que, enquanto eu for presidente, eu já deixei isto claro, eu não levarei a cabo nem proporei nenhum referendo que volte a dar como solução para as mulheres a prisão, porque não acredito nisso. E por isso eu não o farei. Se é uma questão que a AD tem que resolver. Eu não o farei. Se a AD avançar com isso, é uma questão da AD. Eu não o farei. Entre as suas medidas mais polémicas, quais mais está disponível para deixar cair? Nós estamos disponíveis a sentar-nos para encontrar pontos de convergência. Mas dê-nos exemplos desses pontos de convergência que podem levar a um acordo com a AD. Deixe-me dar-lhe o exemplo das pensões. Eu tenho defendido que as pensões devem aumentar em 6 anos até ao salário mínimo. Para nós, mais importante até do que uma meta há 6 anos, é uma meta há 3 anos, porque inclui esta legislatura. Estamos disponíveis a sentar-nos, olhar para o cenário macroeconómico e ver como é que conseguimos retirar da pobreza 400 ou 500 mil idosos em 3 anos e, em vez de chegar já ao salário mínimo, chegar, por exemplo, ao valor do indexante de apoios sociais, que teria um custo mais ou menos de 1,6 mil milhões de euros. Isto é o que faz um político responsável. É verdade, eu defendo a prisão perpétua para crimes de homicídio, de violações, de abusos sexuais. Eu defendo isso. Vou defender sempre. Agora, se me perguntar assim, neste momento, face ao cenário português, será que um político deve chegar a uma mesa de negociações e dizer assim, ou há isto ou eu não saio daqui? Não. A gente deve dizer, isto é o que eu acredito, mas neste momento é mais importante aumentar salários, baixar impostos, aumentar pensões. Isto é o tipo de cedência que eu estou disposto a fazer. Medidas polémicas. O senhor sabe quais são? Olha, o IMI, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo do IMI. Que está disposto a abdicar. Vou-lhe dar o exemplo do IMI. Eu acho o IMI, eu já disse até aqui na CNN e penso que é assim, eu acho o IMI o imposto mais estúpido do mundo. Acho mesmo, honestamente. Porque é um imposto absurdo. Nós, quando compramos uma casa, pagamos impostos, quando vendemos, pagamos impostos e só por tê-la também pagamos um imposto, que é o IMI. Estou disponível. Diria que essa não será das mais polémicas entre a sociedade portuguesa. Não, mas repare, porque afeta aos municípios, é uma medida importante, porque tem que ver com o financiamento dos municípios. Estamos dispostos a que haja aqui um período de latência, digamos assim, de progressividade, até que estas medidas sejam implantadas. Porque, de resto, em matéria fiscal, há até muitos pontos de convergência com a AD. Em matéria de IRS, em matéria da isenção para jovens. Portanto, há aqui capacidade de trabalho. Agora, também não pode pedir assim. Ninguém quer falar consigo, ninguém quer ligar a 1.100.000 eleitores, mas querem o seu voto no dia do orçamento. Quer dizer, então façam assim, pisem-nos, matem-nos e tirem-nos fora. A castração química, por exemplo, também está completamente fora. A castração química para violadores e pedófilos não está afastada. Isso está, aliás, como uma das nossas medidas para a justiça. Mas também não é uma medida essencial. Quem nos está a ver... Está disponível a abdicar dela? Estou disponível a que ela não seja parte de uma negociação de governo. Isso quer dizer que o Chega, na proximidade de um acordo com a AD, está disponível a moderar-se? Não é moderar-se. Nós estamos disponíveis a dar estabilidade aos portugueses. Os portugueses precisam de estabilidade. Você precisa de estabilidade e eu também. Nós vivemos num país com o cenário económico que tem, com uma guerra na Rússia, com uma guerra no Médio Oriente, com os perigos que a Europa tem hoje. Eu não consigo olhar de cara para os meus concidadãos e dizer-lhes assim, eu defendo prisão perpétua, eu defendo castração química de pedófilos e sabem uma coisa, eu não vou abdicar disto e prefiro dar-vos um cenário de instabilidade. Isto não é moderar. Desculpa lá, eu acho que isto é ser sensato. E eu acho que sou uma pessoa sensata e, sobretudo, que põe os portugueses à frente. Portanto, é isto que eu estou disposto a fazer. Se me disser, eles não estão, então tenho que perguntar à AD, quando alguma coisa acontecer de instabilidade, porque é que não se sentaram à mesa? Já nos disse o que é que está disposto a abdicar, pelo menos algumas medidas, algumas delas as mais polémicas. Mas algumas que não estou. Qual não está? Olha, o caso das polícias, por exemplo, para nós é um ponto essencial. A injustiça que foi criada, do suplemento que foi atribuído à Polícia Judiciária de missão, e justamente atribuído à Polícia Judiciária, deve ser alargado à PSP, à GNR, aos guardas prisionais e às outras forças de segurança. Que exigências vai fazer a Aliança Democrática? Este tipo de exigências são medidas muito concretas, muito específicas, como a questão das forças de segurança, o aumento de pensões, que é fundamental, e também, porque conheço bem a realidade económica do nosso país, e aí até acho que não vai ser uma conversa difícil, se esta conversa vier a acontecer,
a descida de impostos. Mas há um ponto que assim é importante, se me permitir, se tivermos tempo, que é este. Eu tenho ouvido o PS durante muito tempo, o PS, não o PSD, falar da tal reforma da Justiça. E por isso confrontei Pedro Nuno Santos sobre isto, a tal controle que queria impor ao Ministério Público. E o PSD não foi claro nisto. Eu quero que isto fique claro. Se houver alguma tentação no PSD para seguir este tipo de medidas, para controlar o Ministério Público ou a Polícia Judiciária, nós nunca aceitaremos fazer parte de um executivo nestas condições. Porque isso foi acontecendo no processo Casa Pia e eu não quero que volte a acontecer na sequência destes processos, do influencer, do da Madeira, e portanto esse será uma linha vermelha para nós, para que fique claro. Portanto eu queria deixar isto aqui absolutamente evidente. Já nos disse quais são as suas linhas vermelhas, as exigências também fará a Aliança Democrática, no entanto tudo pode, de qualquer das formas, falhar. Nessa circunstância, é para derrubar o governo da Aliança Democrática? Eu reparo, eu não sei o que é derrubar. É, por exemplo, apresentar uma moção de rejeição? Honestamente. É, por exemplo, chumbar um orçamento para 2025? Ana, mas desculpe lá. Imagina o orçamento. Vamos tirar a questão da moção de rejeição, que eu penso que não estará no horizonte, não tenho a certeza, mas penso que não estará no horizonte de nenhum partido, mas não sei. Mas no senhor não está? Não está no meu, não está no meu. Agora, e, portanto, a moção de rejeição nunca será apresentada, portanto, o ponto mais crítico desta negociação será orçamento, por altura do orçamento. Mas que pode ser já um retificativo. Face ao orçamento do PS, não é? Há informações da AD de que não irá apresentar um orçamento retificativo. Vão governar com o orçamento do PS? Tem que lhe perguntar, naturalmente, a Aliança Democrática. Então é um pouco esquisito, mas... Vamos focar no orçamento para 2025. Será esse o ponto mais crítico. O orçamento de 2025 admite chumbar esse orçamento da AD se todas estas condições, se todas estas negociações falharem? Deixa-me primeiro dizer uma coisa. O PSD votou contra este orçamento, porque era o pior, se não me engano, dos últimos anos. Eu não concebo que o Luís Montenegro entre a governar com este orçamento. Seria uma traição aos seus eleitores e àquilo que eles próprios votaram há uns meses atrás. Portanto, eu não quero acreditar que isso vai acontecer. Mas eu já, da AD também já espero muita coisa. Orçamento 2025. Agora vamos ao outro orçamento. Vamos imaginar que não há retificativo e Luís Montenegro quer governar com o orçamento do PS. Então, chegaremos ao outro orçamento. O Chega terá a mesma atitude que eu estou a ter aqui consigo. Estamos disponíveis para nos sentar, para negociar esse orçamento. Se a AD não o quiser fazer, então tem que entrar um entendimento com o PS. Ou estão a pedir-nos os votos sem negociar connosco. Então isso é uma negociação? Então, quer dizer, isso então é humilhar um partido, é espezinhar um partido. O que eu estou a perguntar é o que é que o Chega fará? O Chega pedirá uma negociação. Mas se não for aceita essa negociação... Bom, se não for aceito, o Chega votará contra, como é evidente. Então, e fará cair o governo? Não é o Chega que fará cair o governo, é a AD que não aceitará o apoio do Chega para esse orçamento. Então o Chega diz que está disponível, quer negociar, a AD diz que não quer falar com o Chega. E nós é que fazemos cair o governo? Não. Luís Montenegro, nesse dia, demite-se de governar, que é uma coisa diferente, e assumirá a responsabilidade por essa ingovernabilidade. E o Chega fica ou não em xeque perante os eleitores por ter deixado cair um governo da direita e arriscar-se a que o próximo governo seja à esquerda? Sabe porquê é que não fica? Porque desde o início tivemos a atitude certa. A atitude da humildade, da responsabilidade, de pedir negociação, várias vezes, 1, 2, 3, 4, a dizer temos que nos sentar, temos que falar. Os portugueses não sente receio de ser penalizado num próximo ato eleitoral se fizer cair um governo da Aliança Democrática? Um político, líder de um partido, com mais de 1 milhão de votos, que mesmo assim, em televisão nacional, diz às pessoas, nós estamos dispostos a ceder, estamos dispostos a negociar, estamos dispostos a convergir. Por isso é que eu lhe perguntei se estava a moderar. Não pode ser penalizado pelos eleitores. Pode ser visto como os eleitores como o único responsável na sala, o único que quis evitar uma situação de instabilidade. Mas tendencialmente é isso que acontece em anteriores atos eleitorais. Eu nunca fiz a minha vida política a pensar no cálculo. Eu fiz a minha vida política a pensar em convicções. Por isso arrisquei. E arriscaremos novamente se aqueles que têm o dever de dar estabilidade ao país entenderem que devem aventurar-se numa situação de instabilidade. Os portugueses deram uma maioria clara a 2 partidos, ao Chega e à AD. Claríssima. Os dois juntos temos largamente maior. Os portugueses deram uma maioria ao PSD, à Aliança Democrática, aliás, não, mas não deram ao uma PS, maioria. Certo, mas não deram uma maioria. E havendo Chega. Repare, mas não deram uma maioria. E havendo um partido que já se pôs fora, há uma única maioria possível que é entre o Chega e a AD. É a única possível, não há outra no Parlamento neste momento. E por isso, se um dos partidos, fosse o nosso caso, disséssemos nós não queremos nada a ver com a AD, eu assumia, e aí o que me pergunta faz sentido, eu assumiria a responsabilidade eleitoral. Boa ou má? Assumiria. Agora, não podem pedir mais. Então nós dizemos, estamos... E descarta por completo. Estamos disponíveis. Mais do que uma vez essa ideia. Queremos fazê-lo. E é a sua disponibilidade para negociar, que é agora manifestada de uma forma bastante diferente daquela que manifestou durante a campanha eleitoral. Mas ainda lhe queria perguntar se o Chega fará ou não uma aliança
negativa contra a AD, uma aliança com o Partido Socialista. Foi algo que ontem Luís Chega. Montenegro disse que André Ventura poderia fazer. Chega num... Não, isso é o que o Luís Montenegro quer fazer para fugir à sua própria responsabilidade. Porque o Luís Montenegro sabe, como Passos Coelho lhe lembrou no Algarve, Luís, eu sei que vais procurar as soluções que é possível ter para encontrar estabilidade. Se o Luís, que é o Montenegro, não quiser procurar estas soluções, ele não se pode vir depois queixar de alianças, porque elas não são alianças. Elas são a representação de um partido que foi arrogante, que foi soberbo e que preferiu olhar de cima do seu resultado e dizer para os outros: eu não quero saber de mais ninguém. Deixe-me dizer-lhe isto. Os portugueses em política não gostam de arrogância. E quando alguém os trata como mentecaptos e como inferiores, tendem a penalizar aquele que os faz. Por isso, da minha parte, haverá responsabilidade e humildade. Da parte do PSD, vamos ver. E em prol dessa responsabilidade, está disponível para ligar a Luís Montenegro e oferecer-lhe os seus, neste caso, as suas cedências? Eu não preciso de fazer isso, ele sabe quais são e certamente das vezes que falámos, ele também sabe quais são. Já o congratulei, tive essa oportunidade, ele sabe o que é que o Chega está disposto e o que é que o Chega exige. O país todo sabe, na verdade, porque a campanha eleitoral nisso foi A iniciativa clara, está do seu lado ou do lado de Luís Montenegro? Sinceramente, eu não sou, está a ver, não é isso que me preocupa, não é o ego. Se eu precisar de ligar, ligo eu. Já lhe mandei uma mensagem A dar-lhe os parabéns. A dar-lhes parabéns. Terei a iniciativa, como já tive publicamente, terei a iniciativa em privado. Eu não me sinto menorizado por isso. Eu só quero uma coisa, um governo estável para Portugal durante 4 anos. Acho que os portugueses merecem isto. Não merecem passar por uma nova instabilidade daqui a 6 meses. E, portanto, se tiver que ser eu a ter essa iniciativa, isso não me faz de mim um político menor. Agora, há uma coisa que tenho que lhes pedir, porque eu represento estes eleitores que votaram no Chega. Há uma coisa que lhes pedir, é não espezinhem e não humilhem mais de 1 milhão de eleitores, porque aí então o Chega terá que tomar também a sua posição, não é? André Ventura, agradeço ter estado Eu é que esta noite agradeço. connosco aqui Obrigado. na CNN de Portugal. Um bom resto de noite. Obrigado. Obrigada.